Nós vamos abrir a carta aos Romanos, capítulo 5. Carta aos Romanos, capítulo 5. E eu vou fazer a leitura de apenas 2 versículos e você vai acompanhá-los aí mesmo assentados. Versículos 3, 4 e 5. Vamos nos 3 versículos, tá bem? Romanos 5, 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Amém. Há pessoas que marcam a vida da gente. Eu acredito que se você fizer uma rápida varredura na sua memória, certamente alguns rostos vão surgir na sua mente no momento em que eu te perguntar: quem foi que marcou a sua vida positivamente na sua vida nesses anos todos? Eu estava pensando nisso alguns dias atrás. E algumas pessoas realmente me marcaram. Não só minha mãe, meu pai, mas eu posso te citar algumas dessas pessoas. Por exemplo, minha irmã Sueli. Minha irmã é um pouco mais velha que eu, já falecida. Sueli me deixou muitas lições, mas uma das lições mais fortes que ela deixou na minha vida foi justamente a sua alegria diante da vida, apesar dos sofrimentos que ela enfrentou. Minha irmã, desde que nasceu, teve uma saúde muito frágil, enfrentou muitas dificuldades. Desenvolveu um problema aqui na mandíbula, precisou arrancar todos os seus dentes, enxertar todos os seus dentes. Minha mãe precisou doar um pedaço da costela para fazer um enxerto aqui na mandíbula dela. Com isso, minha irmã ficou com a boca torta. Minha irmã não era formosa, não era bonita. Sua perna era mais grossa do que uma da outra, por conta de problemas de circulação. Ela não era o tipo de mulher que atraía o olhar de qualquer homem. Mas a minha irmã era, com certeza, uma das pessoas mais alegres que eu conheci até hoje. Minha irmã, ela conectava os irmãos. Por onde ela passava, ela comunicava e irradiava alegria. E isso sempre me mexia. Eu sempre me questionava onde está a força dessa minha irmã, com tanto sofrimento que ela desenvolveu durante toda a vida dela, com operações e operações e tanta coisa. Uma outra pessoa que com certeza me marcou muito, a nora, seu Miqueias, presbítero em Lambari, em Minas Gerais. A nora e o filho de Miqueias moravam em Rondônia. Terminado um acampamento de carnaval, eles saíram embora para casa. O filho de Miqueias, sua nora e 3 netas dentro do carro. Passaram do lado de uma lagoa
marido virou-se para a esposa e disse: vamos dar uma paradinha aqui, eu vou brincar com as crianças um pouco. Não tive quase tempo para elas durante o acampamento todo. Pararam, viram um barco parado. Ele resolveu colocar o barco na água. Entraram no barco, o filho do Miqueias e as duas meninas, crianças. A esposa e a filha mais velha ficaram na areia. Começou a movimentar o barco, lagoa dentro. Lá pelas tantas, as crianças ficam em pé e começam a gritar. O pai desesperado sobre o barco vira. E a última visão da esposa na areia da lagoa foi dos braços erguidos do marido sendo puxado para o fundo da lagoa. Morreu os três. Ela, desesperada, não conseguia botar o carro em movimento para ir voltar ao acampamento. Saiu correndo, correu descalça, estrada fora, chegou com seus pés sangrando até o acampamento para procurar socorro entre a igreja. E os irmãos então foram até o local e constataram a tragédia. Eu fui no funeral. Estavam ali 3 caixões do marido, as 2 crianças, a esposa e a filha mais velha sentadas aqui. Todo funeral é triste, mas aquele foi o mais triste que eu já fui. E eu olhava para aquela mulher e eu pensava: meu Deus, como é que essa mulher vai superar isto? Passou muitos anos. Um dia eu fui pregar em Uberlândia, em Minas Gerais, num evento. E uma pessoa segurou o meu ombro aqui atrás e me chamou pelo nome. Eu me virei e não reconheci a pessoa. E ela disse: o senhor se lembra de mim, pastor Fausto? E eu tentei lembrar e eu não conseguia lembrar. E eu perguntei: eu não consigo me lembrar. De onde eu te conheço? Eu falei: eu sou a nora do presbítero Miqueias de Lambari. E os meus olhos se estatalaram. E eu disse: você é a nora do Miqueias? Falei: puxa, que alegria te ver. Que alegria te ver. Como é que você está? E ela disse: pastor, tem sido difícil, mas já foi mais difícil. Eu acabei vindo morar em Uberlândia, próximo à minha família, e aqui eu estou refazendo a minha vida aos poucos. Mas eu estou firme na fé, e isso tem me dado forças para seguir adiante. E eu vi aquela moça sorrindo. Eu achei que ela nunca mais ia sorrir. Tamanha dor da perda. Aquela mulher me impressionou. Posso te citar outros. Posso te citar um homenzinho todo deformado, pequenininho, porque seus ossos são todos desconjuntados. Um diácono da igreja pegava-o na casa dele e levava-o na sua cadeira de rodas até o nosso templo em Tatuí. E ele ficava na cadeira de rodas lá no fundo. Participava do culto. Às vezes eu passava de carro na rua onde ele morava e eu o via tomando sol na calçada. E ele me via e levantava a cabecinha assim e me presenteava com um sorriso de onde ele estava.
aquele homem sempre estava sorrindo. Aquele homem sempre estava alegre. E eu pensava, puxa, como é que alguém pode ser assim? Totalmente dependente dos outros. Mas tem uma força diante da vida, diante do sofrimento, diante das limitações. Encara a vida de uma maneira tão diferente. Posso te dizer ainda de uma menina de 14, 15 anos que eu ia visitar todas as semanas. Câncer terminal. Adolescente, linda menina. Filha única. E eu ia lá conversar com ela, bater papo com ela. As primeiras vezes a minha intenção era ir para levar um consolo. E na verdade quem saía sempre consolado de lá era eu. Porque nunca transpareceu que ela tinha um problema tão grave. Ela sempre me falava de coisas boas. A nossa conversa era sempre uma conversa para cima e não para baixo. E todas as vezes que eu saía da casa dela, eu saía às vezes emocionado e saía pensando, como é que alguém pode viver assim? Como é que alguém pode encarar problemas tão graves, insolúveis, mas ao mesmo tempo de uma maneira tão boa, tão positiva? Encara a morte com a cabeça erguida. Tem gente que marca a gente. Lembrou alguém? Tem gente que marca a gente. A carta aos Romanos me fez lembrar disso. Paulo escreveu a carta aos Romanos durante os 3 meses em que ele permaneceu em Corinto. Isso lá nos anos 55 e 56 depois de Cristo. Os judeus que haviam sido expulsos da cidade de Roma pelo imperador Cláudio, citados por Lucas em Atos, capítulo 18, verso 2, esses judeus estavam retornando para Roma. Mas quando eles retornam para Roma, eles encontram uma comunidade cristã composta por gentios. E isso trouxe alguns problemas. Porque alguns judeus tinham dificuldades em ter comunhão com os gentios, ou seja, com aqueles que não eram judeus. Paulo então escreve essa carta, buscando trabalhar algumas questões doutrinárias na mente dos judeus convertidos, mas também trabalhar a questão que mais o preocupava, dentre outras, que era a comunhão entre esses judeus cristãos e os cristãos gentios. Aproximar essas duas raças, para que eles pudessem sentar um ao lado do outro e cultuar a Deus juntos. Ou seja, a situação mudou. Aquela comunidade de cristãos convertidos à fé cristã que haviam saído de Roma, voltam agora e encontram um novo cenário, uma nova realidade. E a vida é assim mesmo. Os cenários da nossa vida vivem mudando. De repente você sai, quando você volta, você encontra outra situação.
E você precisa se readequar àquela nova situação. Você precisa lidar com as diferenças que aconteceram. Isso é inevitável. E é isso que Paulo está trabalhando na carta aos Romanos, dentre outras coisas. E aqui, especificamente, no capítulo 5, ele fala sobre a justificação da fé pela fé e da paz que nós temos e passamos a ter em Cristo Jesus com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, nós somos perdoados, purificados pelo sangue de Jesus e nós passamos a ter paz com Deus. E a nossa vida muda. Mas a nossa vida com Jesus não é fácil. O fato de você ter Jesus na sua vida não te isenta de ter problemas, não te isenta de provações, de tribulações, de sofrimentos, não te isenta. Porque a graça de Deus não nos desnaturaliza. Você não deixa de ser gente porque você agora é cristão. Você continua sendo de carne e osso, você continua tendo as suas limitações e fraquezas. Você continua sendo humano. E é por isso que Paulo fala nos versículos 3, 4 e 5 sobre os 4 degraus da vida. E ele diz no verso 3 assim: e não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Na vida e nos degraus que ela nos apresenta, o primeiro é o degrau da tribulação. Você foi justificado, você está com paz com Deus. Mas a primeira coisa que você enfrenta são tribulações. Quando temos as atitudes corretas em face às tribulações e provas, nós atingimos o segundo degrau. Mas que atitudes nós devemos ter diante das nossas dores, diante das nossas tribulações? Essa é a pergunta. As tribulações, elas são inevitáveis. E para eu ir para o segundo degrau, eu tenho que passar por elas e superá-las. Mas para eu superá-las, eu preciso ter atitudes. E que atitudes são estas esperadas por Deus que nós tenhamos? Lá em Filipenses 4, versículo 10 ao 14, Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele escreve da prisão. Ele está preso. Ele está aguardando o seu julgamento, condenação e morte. A situação para Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, é uma situação bastante complicada. E lá da prisão, ele escreve a carta aos Filipenses. A carta que é conhecida como a carta da alegria. Num total paradoxo com a situação em que ele estava vivendo. E lá em Filipenses, capítulo 4, versos 10 ao 14, Paulo diz assim: aprendi
a estar contente em toda e qualquer situação. Primeira coisa que me chama a atenção, e primeira atitude que eu diria que nós precisamos ter diante das tribulações, é aprender. Aprender com elas. Mas a questão, gente, você é do tipo que aprende? A pergunta é, você é ensinável? Você sabe que tem gente que vai para a escola e não quer aprender. Passa o ano todo na escola e não aprende. E não aprende porque não tem condições simplesmente mentais para estar ali. Porque se ele está ali, é porque ele tem condições de aprender alguma coisa. Mas tem gente que não quer aprender. Tem gente que não está aberto a aprender. Tem gente que não para aprender. Tem gente que não dá atenção a aprender. Tem gente que tem cabeça dura. Apanha, apanha, apanha e não aprende. Paulo diz, eu aprendi. Eu aprendi. As tribulações têm te ensinado alguma coisa? Hoje de manhã cedo na escola dominical nós estávamos falando um pouco sobre deserto, falando sobre o êxodo. E eu comecei a lição perguntando para os meus alunos quais são as lições que vocês aprenderam nos desertos que vocês passaram. E foi interessante porque cada um falou um pedacinho do que aprendeu. As tribulações precisam nos ensinar alguma coisa. O que é que você tem aprendido com as suas? Você tem aprendido? Mas Paulo não fala só que ele aprendeu, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E quando a gente lê essa declaração de Paulo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça talvez seja, bom, então Paulo ele disse que aprendeu a viver contente, então a gente tem que ficar dando risada das tribulações e sofrimentos que a gente passa? É isso que Paulo está falando? Não, não é isso. Diante das tribulações, a gente às vezes está chorando. Diante das tribulações, às vezes a gente está calado, perplexo. Qual é o sentido dessa palavra contente que Paulo está usando em Filipenses? Essa palavra contente, ela é uma palavra grega, autarquesou, autocrates. No português, a gente conhece essa palavra como autarquia. O que é autarquia? Eu tinha um irmão na fé, nós temos um irmão na fé lá na Barra, que às vezes ele cumprimentava as pessoas na rua, dizendo, oh, minha autarquia. O que é autarquia? Autarquia é governo autônomo, administração autônoma, que procede sem interferência do poder central, autonomia.
Autocrata significa soberano absoluto e independente. Paulo, quando ele diz, aprendi a viver contente, ele está dizendo, eu aprendi a ter autonomia e controle sobre todas as coisas. Eu acredito que foi isso que a minha irmã aprendeu. Foi isso que as pessoas que eu citei aprenderam. A ter controle e autonomia. Por isso, Paulo, lá embaixo, em Filipenses, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E esse versículo, ele é mal usado e mal entendido e mal falado na boca de muito crente. Tem muito crente que entende que quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está dizendo eu posso conquistar qualquer coisa naquele que me fortalece. Eu posso ter isto, eu posso ter aquilo, pensando em bens materiais. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo, em outras palavras, eu tudo posso administrar naquele que me fortalece. Eu tanto posso administrar situações de escassez como de abundância. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo diz também que o primeiro degrau na nossa vida é a tribulação, e nós precisamos ter atitudes para encarar as nossas tribulações. E o que se espera de nós é que nós tenhamos o controle e não percamos o controle em meio à tribulação. Mas Paulo diz que o segundo degrau da nossa vida é a perseverança. Versículos 3, ele ainda diz, sabendo que a tribulação produz perseverança. Em algum momento, com certeza, muitos aqui já pensaram em desistir. A necessidade, às vezes, é o que nutre a gente de forças para não desistir. É por isso que você, às vezes, levanta de manhã cedo com febre, mas vai para o serviço, porque a necessidade te empurra. E você pensa, eu não posso perder esse emprego. E você vai com dor de cabeça, você vai com febre, mas você vai. Né? Você sai de casa debaixo de chuva, vai a pé, vai de bicicleta, mas vai. Por causa da necessidade. A necessidade às vezes nos empurra, nos tira da cama, nos faz perseverar. Às vezes por causa dos filhos, você olha para os seus filhos e pensa, eu não posso desistir. Eu tenho que continuar. Meus filhos dependem de mim, minha família depende de mim. Às vezes, pelo simples fato de você negar-se a desistir. Mas muitos desistem. E às vezes
desistir também é saudável. E a gente não pode negar isso. Às vezes é melhor desistir de algumas coisas. Paulo, certa vez, desistiu de ir para Bitínia, Ásia. Ele orou, ele buscou a Deus, ele queria ir para a Ásia pregar o Evangelho. E Lucas diz que o Espírito Santo fechou as portas, não deixou ele ir para lá. Precisou Paulo ter uma visão de um homem macedônio, dizer para ele: passa para cá e ajuda-nos. E aí Lucas diz lá em Atos que ele concluiu, ele entendeu que era a vontade de Deus, que ele não fosse para a Ásia, mas para que ele fosse para a Europa. E porque o Evangelho chegou na Europa, o Evangelho atravessou a Europa e chegou na América do Norte. E porque o Evangelho chegou na América do Norte, desceu para a América do Sul e chegou no Brasil. Chegou lá embaixo, chegou na Bahia, chegou aqui. Chegou lá em Goiás, onde eu estava. Mas para isso Paulo precisou desistir. Às vezes desistir é bom. E a gente precisa buscar compreender a vontade de Deus quanto ao momento certo, sobre todas as coisas e sobre qualquer coisa. Paulo optou por esquecer as coisas que para trás ficam e seguir para aquelas que diante deles estavam. Prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, ele diz lá aos Filipenses. Desistir. Mas se tem uma coisa da qual eu e você não podemos desistir, é da nossa fé em Cristo Jesus. Amém, igreja? Por nada, nem por perseguição, nem por mau testemunho, nem por pressão, por nada, eu e você devemos desistir da nossa fé em Cristo Jesus. Desista de qualquer coisa, mas não desista de Jesus. E não desista daquilo que Deus te deu. Paulo está pensando na perseverança diante das tribulações, em virtude da fé em Jesus. A perseverança na carreira cristã não admite desistência. As Escrituras nos estimulam a perseverar na oração, Colossenses 4:2. As Escrituras nos estimulam a perseverar na comunhão, Hebreus 10, verso 25. A carta aos Hebreus nos diz para nós permanecermos em comunhão, não deixando de congregar, como é costume de alguns. A Bíblia nos estimula a permanecermos e a perseverarmos firmes na fé. Hebreus 12, 1 e 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Perseverança. Primeiro degrau, tribulação. Segundo degrau, perseverança diante das tribulações. Aí Paulo diz que nós temos um terceiro degrau. Ele diz, e a perseverança, experiência. Ora, é na perseverança que nós adquirimos experiência. A experiência é fruto de uma batalha contínua, sem recuo. Experiência significa maturidade. Ou seja,
capacidade de administrar lucros e perdas na vida. Uma pessoa experiente é aquela que soube lidar com o que ganhou e com o que perdeu na vida. E consegue contar isso. Isso é experiência. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 11, Paulo diz: quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, na vida eu fui tendo experiência. E na medida em que eu fui tendo experiências, eu amadureci. E deixei de pensar como menino, agir como menino. Quais são as experiências que você tem tido com Deus? Se eu te der o microfone, você tem experiência para contar do que Deus tem feito na sua vida? Quais são as experiências que você tem tido com as suas orações? Você tem experiência para contar do que Deus tem feito? E quando você olha para as experiências que você já teve com Deus, e olha para as tribulações que você está passando hoje, isso te anima a permanecer em pé e andando? Como aquele hino que cantamos: quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. A experiência forjada na escola da fé gera algo muito precioso: esperança. Sabe por quê? Porque diante das lutas, nós podemos olhar para o nosso histórico e ver o agir de Deus. E isso nos dá esperança de dias melhores. Você olha e diz: puxa, se não fosse Deus agir ali, eu não ia conseguir superar aquilo. Tem coisas que a ciência não explica. Tem coisas que a matemática não explica. Tem coisas que você, se for sincero em olhar para a sua vida, você vai admitir: algo sobrenatural aconteceu aqui. Não é normal ter acontecido assim. E isso te dá a esperança de dias melhores, seja aqui, seja na eternidade. É por isso que nós cristãos temos uma viva esperança, como diz Pedro lá na primeira carta. Esperança é o quarto degrau. Paulo diz assim: e a perseverança, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A esperança é a âncora dos que lutam sem esmorecer. Ela é o sonho, o alvo, a meta, a expectativa, o prêmio.
Quando nós lemos o capítulo 11 de Hebreus, vemos vários personagens que são citados como heróis da fé. Há dois tipos de heróis da fé em Hebreus 11. Há dois grupos de heróis ali. Um grupo de heróis são aqueles que foram honrados por Deus. Aqueles que esperaram em Deus e viram o cumprimento da promessa de Deus. O outro grupo foram aqueles que honraram a Deus. Deram a sua vida pelo que creram. Foram martirizados. E o autor da carta diz que estes, o mundo não era digno deles. 1 de Pedro 1,3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós temos esperança porque temos Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é nosso exemplo, nosso modelo, nossa vida, razão da nossa fé. Gente, como é gratificante galgar esses 4 degraus. Passar pela tribulação com perseverança, adquirir experiência e manter viva a esperança de dias melhores. Que Deus nos ajude, para que outros possam serem marcados com a nossa vida positivamente, assim como alguns marcaram as nossas vidas positivamente, pela forma como enfrentaram a vida. E que essas marcas ajude essas pessoas a estarem mais próximas de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Muito bem. Vamos louvar a Deus. Cadê a turma aqui na frente? Eu pedi para que o